Olá, caríssimos. Eu sou Carlos A. Júnior. Seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós falaremos sobre a ressurreição de Jesus. Mas antes de falarmos sobre a ressurreição de Jesus, falaremos sobre o sepultamento de Jesus e sobre a sua descida à mansão dos mortos. A descida de Jesus aos infernos. Sim, Jesus foi para os infernos. Bom, Jesus foi para o inferno. Bom, mas nós vamos explicar detalhadamente o que aconteceu lá, pelo menos aquilo que a igreja acredita, aquilo que a igreja proclama, professa. Bom, então, antes de nós começarmos, já quero te convidar, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas também, assiste esse vídeo até o final e compartilha também nas suas redes sociais, onde você puder compartilhar, tá bom? Vamos lá então. Hoje falaremos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, então nós teremos 3 partes hoje sobre o vídeo. Nesse vídeo nós falaremos sobre o sepultamento de Jesus, sobre a descida à mansão dos mortos e sobre a ressurreição, certo? Essa primeira parte nós teremos, todas as partes nós teremos uma introdução, uma breve introdução, depois nós entraremos a fundo, como o catecismo também faz, tá bom? Lembrando que todas as vezes que eu faço aqui, eu não tiro da ordem, não tiro do contexto aquilo que a Bíblia, aquilo que o catecismo está falando, eu simplesmente coloco aquilo que o catecismo está dizendo, né? E de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva até mesmo, e principalmente de uma forma, né, tento ser de uma forma mais espiritual. Alguns eu falhei, alguns eu tive dificuldade de fazer por conta do tempo do vídeo, que são vídeos mais longos, mas estou tentando deixar o conteúdo mais enxuto para que a gente possa ter um tempo também para rezar no final de cada vídeo, tá bom? Então é isso. Hoje nós precisamos falar sobre esse repouso de Jesus na sepultura, certo? Jesus conheceu esse estado de morte, tá? Para quem talvez não entenda, Jesus sim morreu, de fato, como homem, morre. E o que é o estado de morte em relação à igreja? O que a igreja fala que é o estado de morte? O estado de morte é a separação do corpo e da alma. Então, o ser humano que nós já aprendemos, ele é dotado de corpo e alma. Essa alma, desde o seu processo, desde a sua concepção, ela está unida ao corpo, e esse corpo vai evoluindo, vai desenvolvendo-se, e também quando chega a morte ela é essa separação do corpo e da alma. Do último expirar na cruz até o momento em que ressuscitou, Jesus estava com o corpo e a alma separado da morte, separados, ou seja, ele estava morto. Bom, Jesus estava morto. Jesus esteve morto. E manifesta o repouso, esse repouso de Jesus no sábado santo, principalmente no sábado santo, na sepultura, né, do seu corpo, manifesta também o repouso sabático de Deus depois de realizar a criação do homem e também a salvação. Ou seja, da mesma forma que após a sua obra finalizada, o Pai Criador, ele finaliza a sua obra, ao finalizar a sua obra, ele descansa, ele repousa. Por isso nós chamamos de sabático, né, ou sábado, porque sábado é o dia do descanso, descanso de Deus. E também Jesus também descansa no sábado, né? Esse descanso, né, participando da nossa morte, da morte que é nos incumbida por conta do pecado. Então Jesus ele passa por todas as situações, incluindo as consequências do pecado, que é a morte, certo? O corpo de Cristo no sepulcro. O corpo de Cristo permanecer no túmulo é o laço entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e o estado glorioso atual ressuscitado. Então existiam 2 estados. O estado onde Cristo estava passível, né? Onde o seu corpo estava passível, ou seja, aceitava tudo aquilo que o Pai enviava, o que Deus confiava, o Pai confiava ao Filho, né? E também da mesma forma que aquilo que as consequências, que as coisas iam se desdobrando ali, até mesmo das pessoas,
né? Que era um ser, como homem, ele foi suscetível às coisas humanas, né? E, e também existe outro lado, que é o lado glorioso, o estado glorioso de Jesus ressuscitado, que é o atual. Entre esses dois estados, existiu o estado de Jesus que permaneceu no túmulo. A divindade de Cristo não se separou nem de sua alma, nem de seu corpo. Ou seja, o corpo de Cristo no túmulo ainda era o corpo de Deus. O corpo que Deus fez para si. E da mesma forma, a sua alma, que nós falaremos para onde ela foi, né, eu já disse no início do vídeo, né, mas nós entenderemos como a alma de Cristo foi até os infernos. Certo? Jesus então experimentou a morte para benefício de todos. E a segunda parte vai falar assim: ó, não deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, pois pôs fim à sua existência humana na Terra. Então, o que é a morte? É o fim da existência humana na Terra. Quer dizer que ele deixou de ser homem? Não, mas ele deixou de estar na Terra. Ele foi para um outro plano, do qual nós falaremos. Seu corpo foi preservado da corrupção. Isso, lá em Atos 2, 26 e 27, está dizendo isso. Então, depois, se você quiser pausar o vídeo, olhar, essa passagem pode ficar à vontade. Vemos sinais disto na sua ressurreição, ou seja, o seu corpo ele não sofreu a corrupção, não sofreu as intempéries do tempo, de tudo, né? Não sofreu. Né? Uma por conta da pureza do seu corpo, né? E outra também por conta do tempo que não foi suficiente para isso, certo? Sepultados com Cristo. O batismo cujo sinal original e pleno é a imersão, né? Nós já falamos sobre o batismo aqui, se eu não me engano, ou eu falei em algum lugar, mas batismo é o quê? Batismo nada mais é do que um mergulho, uma imersão, né? Mergulhar algo. Então, batismo ele é o mergulhar na morte e ressurgir para a vida, para uma vida nova. Significa eficazmente a descida ao túmulo por parte do cristão, que morre para o pecado com Cristo, com vista a uma vida nova. Lembra quando Jesus, né, quando João e Tiago e João, isso, Tiago e João, a mãe deles fala assim para Jesus, coloca um do lado, dos meus filhos, um do lado direito, outro do seu lado esquerdo. E aí Jesus fala assim: podereis vós beber do batismo que eu vou beber? E aí eles respondem sim. Ou seja, Jesus usa a palavra batismo aqui para dizer essa imersão, aonde eu vou ser imerso, aonde eu descerei, vocês podem também descer. Né? E aí os discípulos, ainda meio que sem saber o que ele estava falando, respondem que sim, acreditando que seja um sofrimento, que seja alguma coisa que eles... Mas esse batismo que ele estava falando era da morte dele, certo? Fomos sepultados, Romanos 6, 4 vai dizer, fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Certo? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o som aqui. Isso. Durante a permanência de Cristo no túmulo, a sua pessoa divina continuou a assumir tanto a alma como o corpo. O que eu falei lá, o corpo de Cristo não deixou de ser o corpo de Deus, certo? Apesar de separados entre si pela morte. Por isso o corpo de Cristo morto não sofreu corrupção, porque o corpo de Cristo continuou sendo o corpo de Deus. Certo? Entendemos aqui então o sepultamento de Jesus, que é bem breve, não é tão demorado. Falaremos agora sobre a descida à mansão dos mortos, certo? Introdução da morte. Introdução. Da morte fez jorrar a vida. O que Jesus ele faz? Né? Ele vai até a profundidade da morte para fazer de lá jorrar a vida. Então, ou seja, ele não vai até a metade do caminho, ele vai até o fim do caminho, até o mais profundo abismo, como o próprio Salmo diz, até o mais profundo abismo,
para encontrar-se com todo aquele que merece, que é digno de vida, que é digno de Jesus Cristo. Lembrando que Jesus é a vida. Desceu o mais baixo que todo homem desce para salvar todos os homens. Ou seja, ele não correu, ele não deixou nenhum homem isento da salvação. A salvação é para todos. Isso incluía até mesmo aqueles que estavam no inferno. E eu vou falar desse estavam no inferno, porque algumas pessoas saíram do inferno, mas é um inferno um pouco diferente do que nós entendemos hoje. Correto? Vamos lá. Cristo desceu à mansão dos mortos. Ele desceu à mansão dos mortos para proclamar a boa nova. Da mesma forma que ele proclamou a boa nova aqui, ele também proclama a boa nova nos infernos também. A ressurreição pressupõe que Jesus tenha estado na mansão dos mortos. E, porém, desceu lá como Salvador, proclamando a boa nova aos espíritos que ali estavam. Bom, então ele foi à mansão dos mortos para quê? Foi ao inferno para quê? Para proclamar a boa nova, para proclamar o evangelho. Boa nova, evangelho, mesma coisa, a boa notícia, que ele é a boa nova, que ele é a ressurreição, que ele é a salvação. E ele veio para salvar as pessoas. Ele é a promessa que foi feita lá no Antigo Testamento, várias vezes. Por várias vezes foi feita essa promessa da sua vinda, da vinda do Messias. Muitos morreram esperando o Messias. Mas essas pessoas, elas não foram abandonadas. Olha só para você ver. Até mesmo na morte, Deus tem a capacidade de retirar aqueles que acreditaram em Jesus. Aqueles que acreditaram em Jesus. Quais os nomes se dá à mansão dos mortos? Eu falei alguns aqui. Falei inferno, mansão dos mortos. Mas também pode ser chamado de Sheol, na Bíblia está escrito também. O Hades também, que é encontrado na Bíblia também, certo? Então todos esses são nomes que nós incluímos. Mas esse inferno aqui, entenda, esse inferno aqui é um pouco diferente. Nós falaremos aqui agora. Neste lugar, porque o inferno, ou o Hades, ou o Sheol, ou a mansão dos mortos, que é a mesma coisa, certo? Então, muitas pessoas questionam, falam assim, mas era o limbo? Sim, era o limbo também. Era o limbo, era onde as pessoas estavam, né? Só que assim, tinha a parte boa, era como se fosse dividido em duas partes. E a gente vai lembrar daquela parábola lá de Lázaro, do pobre Lázaro. Se vocês não se lembram, haviam dois homens, né? O Lázaro, que era um pobre, um mendigo, e um rico. Então esse rico, ele festejava e tudo mais, tal. Os dois morrem. E aí, o rico, ele percebe que a vida dele foi mal aproveitada, foi mal feita, né? Ele viveu extremamente dissolutamente, né? Prodigamente, gastando tudo e não se importando em ser caridoso. Lázaro sofreu muito. Por esse sofrimento, ele sofreu aquilo que Cristo sofreu. E por isso, ele tinha pela fé dele também, ele era abraçado pelo pai Abraão. Ele era consolado. Já aquele outro sofria, já o rico sofria. Aí você vai lembrar dessa passagem, né? E aí existia, então, na parábola do pobre Lázaro, Jesus explica bem a situação de ambos. E que cada um teve um tratamento diferente no inferno. Olha assim, eles estavam no inferno. Ambos ali estavam no inferno. Muitas vezes as pessoas questionam, acham que essa passagem, o pobre Lázaro, ele está no céu. Não, ele não está no céu. Ele está no inferno, porque Jesus ainda não havia aberto as portas do céu. Tá bom? Então Jesus estava falando ali do inferno. Mas era como se o inferno fosse dividido. Aqueles que acreditaram e ainda estavam no pecado, bom, ainda estavam separados de Deus, da visão de Deus, e aqueles que não acreditaram, que não tinham fé, mas também estavam separados. E esses, a gente vai ver que existe um tratamento diferente. Jesus não desceu lá para libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação. Ou seja, ele não tirou todos ali do inferno, mas ele tirou alguns. Mas para libertar os justos que o tinham precedido. Então, antes dele, muitos justos viveram, incluindo São José, incluindo outros santos, né? Incluindo os profetas, alguns profetas, incluindo também os patriarcas e tudo mais. Eles viveram, os que viveram a justiça foram retirados de lá, né? Até mesmo, né, a gente não pode falar com convicção, mas alguns nós acreditamos que saíram de lá sim.
Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? E assim outros também, profetas e tudo mais. Um que nós acreditamos, né? Aliás, dois que nós acreditamos e que são santos, tá bom? Então, olha aqui, ó. Santos que foram para o inferno. Olha aqui, eu tô pensando nisso agora. Por incrível que pareça, eu tô pensando nisso agora. Mas se realmente é um inferno, né? Se não, como é um inferno, dois santos que foram, porque teriam que morrer antes de Jesus. Quais foram esses santos que morreram antes de Jesus? São João Batista e São José. Ambos foram para o inferno. E ambos foram para o inferno. Bom, pelo menos a gente pode, pelo que a igreja proclama, pelo que a igreja prega, nós podemos entender que aconteceu isso. Por quê? Porque eles tinham o pecado original, ainda que não pecaram deliberadamente, né, ainda que foram santificados, né, a igreja acredita que ambos foram santificados no ventre de suas mães, né, no ventre materno, mas eles desceram, morreram antes de Jesus e o céu estava fechado. Então, logo, eles foram para o inferno, mas eles, lógico, receberam um tratamento totalmente diferente lá, né? Era um inferno um pouco diferente, porque a gente pensa o inferno como um lugar de sofrimento, mas é um sofrimento justificado, é um sofrimento que depende do que você viveu. Então, uns vão sofrer mais do que os outros, e aqueles que foram justos não sofreram lá. Aqueles que tiveram às vezes um pecado mortal na vida, foram para lá, sem confessar esse pecado, ele vai sofrer apenas esse pecado. Mas o que tem dois pecados vai sofrer mais, e assim por diante. Enfim, né? Terminando de falar do inferno, vamos continuar aqui então. A plenitude do anúncio evangélico. Então, São Pedro afirmou que houve o anúncio da boa nova aos mortos, para que fossem julgados na carne como os homens, mas vivam no espírito segundo Deus. Isso está lá em 1 Pedro 4:6. Tá bom? Então, Pedro ele vai afirmar que até mesmo os mortos foram alcançados pelo anúncio evangélico. Jesus desceu, ele sabia disso, ele acreditava nisso, ele sabia disso, e ele proclama, fala isso, está aí na Bíblia, 1 Pedro 4:6, onde Pedro vai dizer que até mesmo os mortos foram julgados na carne como homens, mas para viverem no espírito segundo Deus. Então cumpre-se assim a plenitude do anúncio da boa nova. A salvação é pregada por Cristo a todos, vivos e mortos. Aqueles que viviam enquanto Cristo estava vivo e aqueles que estavam mortos quando Cristo também esteve morto. E até mesmo aquela passagem, né, me lembra aquela passagem de Paulo que fala assim, fiz-me rico com os ricos, fiz-me pobre com os pobres e assim por diante, né? Então você percebe que o próprio São Paulo ele vai falar ali de uma forma ainda figurada do próprio Jesus, que ele se faz vivo para nós vivos, né, para aqueles que são vivos e para os mortos também. Então olha aqui, olha só para você ver o amor que Cristo tem para conosco. Até mesmo aqueles que estavam mortos, que já haviam perdido de certa forma a esperança, né, eles foram alcançados pela salvação. Todos os homens de todos os tempos são chamados. Ninguém fica para trás. Então, essa é mais uma prova do amor de Deus por nós, da sua predileção. Ele chama a todos. Não existe essa predestinação dos santos, de que os santos eram predestinados e aqueles que foram para o inferno eram predestinados à condenação. Não, errado isso. Tá bom? Todos são chamados à santidade. Todos são chamados à salvação. Porém, abraçar a salvação é outros 500. Tá bom? Quem ouve a voz de Cristo vive. Então Jesus pregou aos mortos para que vivessem. Jesus tirou o poder total do diabo sobre a morte. Olha o que Jesus fez ao descer à mansão dos mortos. Ele pregou aos mortos para que eles vivessem. Ele também tirou o poder total do diabo sobre a morte. Ou seja, o diabo até então ele tinha o poder total da morte. Quem escolhia quem morria, quem não morria, era o diabo. Assim, não escolhia, não. Não escolhia, não, perdão. Quem escolhia, não. Mas ele tinha domínio sobre aqueles que estavam na morte, sobre aqueles que estavam no pecado, certo? Por isso ele não tem poder sobre a Virgem Maria, porque Maria não pecou. Então ele não tem poder sobre a Virgem Maria. Por isso ela é tão importante para nós católicos. Por isso nós precisamos entender tão bem a Virgem Maria sobre as nossas vidas. Bom, vamos lá então.
Então nós entendemos que Jesus ele tirou todo o poder total do diabo. Quer dizer que o diabo ele não tem mais poder sobre a morte? Ele tem um certo poder. Mas quem domina majoritariamente hoje a morte depois da ressurreição é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor do céu, da terra e dos infernos. Ele, todo joelho se dobra, e a gente vai falar sobre essa passagem mais para frente. Todo joelho se dobra na presença do nome de Jesus, nos céus, na terra e nos infernos. Jesus também libertou os que se encontram sujeitos à escravidão durante a vida inteira. Ou seja, aquela escravidão do pecado, Jesus os liberta. Jesus liberta aqueles que viveram nessa escravidão. Ou seja, o que é uma escravidão? Basicamente, uma pessoa que nasce na escravidão, ela vai ser escravo também, né? Filho de escravo também é escravo. Maria, ela foi a única que teve a possibilidade, e a gente pode falar isso mais para frente, depois, aliás, nós vamos falar sobre isso. Aliás, falamos sobre a Virgem Maria. Quando falamos sobre a Virgem Maria, sobre ela ser isenta do pecado original, ela foi isenta dessa escravidão. Ela foi isenta do pecado original, portanto, ela foi isenta de ser escrava. Todos aqueles que nascem com o pecado original, eles nascem escravos, de certa forma, por mais que não pequem mortalmente, por mais que sejam justos, eles têm a consequência do pecado original em si. Também Jesus detém, a partir de então, as chaves da morte e do Hades. Então esse negócio de falar assim, porque quem tem o poder, quem tem poder sobre o inferno é o demônio. Mentira, tá bom? Quem tem poder sobre o inferno é Jesus Cristo. Ele agora detém as chaves da morte e do Hades, da morte e dos infernos. E também Jesus detém o nome mais poderoso no céu e na terra e nos infernos. Por conta da sua obediência a Deus. Bom? Um grande silêncio. Aí nós vamos ler só um trechinho aqui dessa antiga homilia para o Sábado Santo. Sábado Santo nós entendemos aqui o descanso de Jesus, né, a descida da mansão dos mortos. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa. Porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele, que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Eu sou teu Deus, que por ti me fiz teu filho. Desperta, tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Então, esse é o nosso trecho falando sobre um pequeno trecho, uma homilia, Sábado Santo, e nós entendemos aqui o que Jesus foi fazer ali. Ele, sendo criador de Abraão e filho de Abraão, ele vai até a mansão dos mortos para lidar com Adão, para tirar Adão da sua morte. Levanta-te dentre os mortos, certo? E principalmente aqui algo que eu achei fantástico é entender que Adão significa o quê? Adão significa o homem. Adão significa o homem. Para quem não pegou outras explicações minhas aí, não se lembra, Adão significa o homem. Então, entender que Jesus ele foi, quando fala-se Adão, fala todo homem. Todo homem. Certo? Vamos agora para a nossa terceira e última parte, tá bom? Hoje está sendo um pouquinho mais rápido, graças a Deus. É assim mesmo que tem que ser. Eu quero tentar diminuir com o passar do tempo. Não vai ser mais 1 hora de vídeo. Alguns vídeos vão chegar a 1 hora, mas outros não. Tá bom? Tem vídeos que lá na frente vão ser mais prolongados, quando a gente for falar de mandamentos. Quando a gente for falar de sacramentos também vai ser um pouquinho mais demorado. Mas eu vou tentar dividir, certo? Vou tentar dividir eles em partes, em 2, 3 partes, para a gente dar certo, né? Cada sacramento, cada mandamento também, para a gente dividir. Os mandamentos a gente tem que fazer de forma bem sucinta, tá bom? Porque é importante também. Vamos lá. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Porque assim, sabe, se isso aqui não tá valendo a pena, então sim, eu não sei o que tá valendo. Eu não sei o que tá valendo, porque assim, isso aqui é ouro. Isso aqui é riquíssimo. Sabe por quê?
Porque isso aqui é a doutrina da Igreja Católica. E quando eu estou falando de doutrina da Igreja Católica, a gente acha assim, a gente tem um costume de dividir, de separar a catequese com espiritualidade. Na verdade, isso aqui é obra do Espírito Santo agindo em nós, na nossa vida. Então a gente tem que entender justamente isso. Eu posso rezar isso, eu posso viver isso, eu posso carregar a minha cruz aqui e dizer, eu acredito nisso. Eu acredito nessa ressurreição. Eu vejo a cruz e eu não vejo mais a morte, mas eu vejo a ressurreição de Jesus. Vamos lá, agora para a terceira parte, que é a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo. Ou seja, toda a nossa fé em Cristo culmina na ressurreição. A ressurreição de Jesus também é acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã. Pedro, os apóstolos, né? Todos aqueles que viveram, eles acreditavam na ressurreição de Jesus. Era o centro da fé deles. Era o centro da fé deles. E é o centro da nossa fé. Tanto que a festa litúrgica mais importante para o católico é a Páscoa, é a ressurreição, é o sábado santo, é a vigília pascal, é o domingo de Páscoa. Tanto prova disso é que o domingo de Páscoa se estende por 8 dias. Então são dois momentos que a festa se estende por 8 dias, liturgicamente. A ressurreição, a Páscoa e o Natal, certo? Vamos falar. Aliás, no Natal, a gente percebe, então, esses 8 dias seguidos são 8 dias de Natal. Não é um dia, não é só o dia 25. Nós comemoramos 8 dias. Da mesma forma também a Páscoa. Esses 8 dias nós comemoramos e prolongamos por mais um tempo até a ascensão de Jesus. Depois da ascensão, o Pentecostes. Certo? Vamos lá. A ressurreição também é transmitida como fundamental pela tradição. Ou seja, a tradição, aquele passar para frente, é algo extremamente importante para nós católicos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que isso foi transmitido pela tradição, pelas pessoas. Se nós olharmos quem passou por isso, se você que é evangélico acredita na tradição, acredita na ressurreição de Jesus, você só acredita porque um católico pregou. Porque um católico falou isso para alguém e você escutou isso. Entendeu? Então você acredita na ressurreição por causa de um católico. Vamos lá. Estabelecida pelos documentos no Novo Testamento. Então, a ressurreição de Jesus também foi estabelecida pelos documentos no Novo Testamento. E também foi pregada como parte essencial do mistério pascal, ao mesmo tempo que a cruz. Duas coisas são importantes para a nossa fé: a cruz e a ressurreição. Não andam separadas. Não existe ressurreição sem cruz. E não existe cruz de Cristo sem ressurreição. Porque é natural da vida produzir vida e ter vida em si. Ele toma a vida e ele retira a vida dele quando ele quer, né? Ele retirou a vida dele quando ele quis, ele deu a vida dele e ele retomou a vida quando ele quis. Então, acontecimentos históricos e transcendentes. O túmulo vazio da ressurreição. A ressurreição de Cristo foi transmitida pela tradição viva. O sepulcro vazio é o primeiro elemento que se nos oferece nos acontecimentos da Páscoa. É um sinal essencial, ainda que não possa ser levado como prova direta da ressurreição de Jesus Cristo. Isso o catecismo diz, tá bom? Não sou eu que estou falando. O catecismo diz, olha, o sepulcro vazio, ele não é uma prova direta da ressurreição de Jesus. Precisa ter outras provas, tá bom? Só ver o sepulcro vazio não significa que nós acreditamos que Jesus está vivo, tá bom? Que Jesus ressuscitou. Mas precisa de uma prova a mais. Essa prova nós vamos ver mais para frente. Pedro, ao ver o sepulcro vazio, como ficou, só pôde verificar que Jesus havia ressuscitado pelo estado em que ficou o sepulcro. Ou seja, ele averigou as coisas, ele viu lá o pano, como estava o santo sudário, né, que como estava. Também
os panos que envolviam Jesus dobrados. Então, assim, você vê um cuidado de uma pessoa que queria mostrar um sinal de que havia algo extraordinário ali, que era a ressurreição do Cristo. Como essa ressurreição se deu. A ausência do corpo de Jesus não podia ter sido obra humana, e que Jesus não tinha simplesmente regressado a uma vida terrena, como foi o caso de Lázaro e também de outras ressurreições que Jesus fez. Tá bom? Inclusive, ressurreições que os outros santos também fizeram. Tá bom? O que eu quero dizer isso? A gente vai ver lá na frente. Na frente a gente vai ver sobre isso, tá bom? As aparições do ressuscitado. Primeiro ele aparece a Maria Madalena e as santas mulheres. Elas foram ao sepulcro para terminar de embalsamar o corpo de Cristo. Por quê? Porque elas tiveram que sepultá-lo às pressas, já que Jesus foi morto na sexta-feira, às 3 horas da tarde ele estava morto. Então ele deveria ser descido o mais rápido possível, ter colocado no túmulo, né? E aí, por quê? Porque para o judeu, o sábado é um dia de descanso. Só que o sábado, para o judeu, começa na sexta-feira à noite, depois no cair do sol, né? No depor do sol. E o sábado termina no pôr do sol do sábado seguinte, ou seja, às 6h30, lá por volta. Depende do dia, depende de onde você está, certo? E aí, então, o que acontece? Então, Jesus teve que ser sepultado às pressas. Teve que ser sepultado às pressas. E depois desse processo, as mulheres vão lá para embalsamar, tudo certinho, tudo mais. Era o costume da época, certo? Então, as mulheres vão lá e elas são as primeiras a encontrar-se com o ressuscitado. E são também as primeiras mensageiras da ressurreição. Então, ser mensageiro da ressurreição é uma alegria. Elas foram as primeiras. Logo em seguida, então, elas vão anunciar para quem? Para Pedro e os apóstolos. Eles não acreditam. Até mesmo aquela passagem onde Pedro e João eles saem correndo, João chega na frente, por ser jovem, ele chega na frente e tudo mais. Ele olha o sepulcro, mas não entra. Em respeito a Pedro, ele deixa que Pedro testemunhe, porque era necessário que Pedro testemunhasse, não que João testemunhasse, mas que Pedro fosse o primeiro discípulo a testemunhar a ressurreição de Jesus, né? Até mesmo as mulheres, elas ficam meio em dúvida se é a ressurreição, mas elas vão acreditando, na verdade, roubaram o corpo do nosso Senhor, tiraram, não sabemos onde puseram. Elas têm ainda essa fé acreditando nisso. Então elas falam isso para os discípulos, né? Uns acreditam ainda na ressurreição, outros mas eles tinham essa dúvida ainda, se era ressurreição ou se era um roubo de um corpo, certo? Então, Pedro, as mulheres anunciando a eles, logo em seguida Jesus lhes aparece. Primeiro a Pedro e depois aos 12. Pedro consolida a fé dos seus irmãos e testemunha a ressurreição de Cristo, fazendo-os crer também. Então, é Pedro que atesta: Cristo ressuscitou. E ele faz isso também para as outras pessoas também, para os outros também. Então, a fé dos outros também é renovada. E por que Jesus ele aparece para as pessoas? A gente vai ver isso aqui, é interessante, porque a gente acha assim: eles acreditavam. Não, eles não acreditavam, eles duvidavam, tá bom? Essa é a nova fase, então, dos homens. Estes primeiros dias pascais iniciam a construção da nova fase do povo de Deus. Um povo agora que acredita na ressurreição, no extraordinário. Por quê? Porque Jesus apareceu a aproximadamente a 500 pessoas. Segundo Paulo, nas cartas paulinas, ele fala que a mais de 500 pessoas ele apareceu, né? A Pedro primeiro, aos apóstolos, e por fim a ele como um abortivo, né? Ou seja, como um esporádico, assim, aquele que estava fora da curva, ele aparece. A princípio, a descrença dos discípulos. Então, a princípio, os discípulos desacreditaram em Jesus, né? Desacreditaram na ressurreição de Jesus. Primeiro, eles estavam assustados com a paixão e a morte de seu mestre. Os discípulos não creram nas santas mulheres, porque eles não acreditaram que era possível uma pessoa ressuscitar da forma como ele sofreu tanto. Quando Jesus apareceu aos 11, e aqui nós somos os 11, já que
Judas estava morto, né? Judas tinha se suicidou, né? E aí ele não estava mais entre os 11. Censurou-lhes a falta de fé e a teimosia em não quererem acreditar naqueles que o tinham visto ressuscitado. Não acreditaram nas mulheres. Marcos 16, 14. Então, Jesus censura a teimosia e a falta de fé, mais uma vez, desses discípulos. Aí você vê, por que não está escrito que Jesus apareceu à Virgem Maria? Por que Jesus não apareceu à Virgem Maria? Vamos supor, imagina, você vai para uma viagem. Você é filho único. Você não é casado. Né? Você volta da viagem. Quem é a primeira pessoa que você quer ver? Sua mãe, não é? Pois é. Por que Jesus não aparece para sua mãe? Porque ela acreditava na ressurreição. Ela tinha plena confiança na ressurreição de Jesus. Quem perdeu a fé foram os discípulos. Jesus aparece para os discípulos, Jesus aparece para aquelas mulheres porque elas perderam a fé. Maria nunca perdeu a fé. Por isso, Maria não precisa da aparição de Jesus. Isso não significa que Jesus não apareceu para ela, mas não precisa ser relatado isso, que Maria recebeu a visita de Jesus. Duvidaram mesmo após Jesus lhes aparecer pessoalmente, acreditando ser um fantasma. Então, por isso que Jesus ele come, Jesus ele fala, toque em mim, pode tocar aqui, ó, tá vendo? Eu sou de carne e osso, sou eu mesmo. Não tenham medo. A paz esteja convosco. Então Jesus ele vai dando essa tranquilidade, vai apacentando o coração deles, mostrando, tranquilizai-vos, não tenham medo, para eles não terem medo, não ficarem aterrorizados, achando que era um fantasma. E havia a hipótese de que a fé olha aqui, ó, olha que interessante isso aqui. Quando nós falamos sobre Jesus, nós falamos também sobre que ele deu poder aos discípulos. Então, os discípulos eles tinham poder. Então, pensa o seguinte. Aí algumas pessoas poderiam falar assim, não, porque foi a fé dos discípulos que ressuscitou Jesus Cristo. Como o próprio Jesus Cristo ressuscitou, como o próprio Jesus ressuscitou outras pessoas, então, eles é que ressuscitaram Jesus. Não foi isso. Foi o contrário. Então, havia a hipótese de que a fé dos discípulos que havia produzido a ressurreição. E o que vemos é totalmente o contrário. É a ressurreição de Cristo que produziu a fé dos discípulos. Certo? Vamos lá então. Continuando então. Para nós terminarmos, falta pouca coisa agora também. Tem mais coisa, tem bastante coisa ainda. Não, tem não. Até que não. Mas vamos lá. As evidências que o corpo de Jesus deixou. Ele deixou a evidência que não era espírito, pois tocou-os e comeu com eles. Também ele deixou a evidência que era o mesmo corpo que havia sido torturado e crucificado, contendo os vestígios da paixão, nas palmas, nos pés, do lado, né? Algumas feridas Jesus deixou. Olha que interessante. Um dos milagres talvez que a gente não percebe, né? Por exemplo, Jesus estava todo desfigurado, mas ele aparece não todo desfigurado, mas as suas palmas e as mãos ele mantém. Ou seja, as feridas do corpo, do restante do corpo que deixava ele todo desfigurado, ele foi curado em 3 dias. Então, assim, uma ferida daquela, mesmo que ele não estivesse morto, né? Mesmo que estivesse, mesmo que estivesse ainda desmaiado, em coma, alguma coisa assim, mesmo que estivesse assim, mas logo, Jesus morreu, foi atestado isso, tá? Mesmo que fosse isso, era um milagre só recuperar-se ou curar-se de todas essas feridas. Mas muito mais que isso, Jesus ele ressuscita e ele escolhe as feridas que ele vai deixar. Você entende isso? Então as feridas do lado, as feridas da mão, dos pés, os vestígios da sua paixão. Seu corpo autêntico e real possui as propriedades novas de um corpo glorioso. Então, nós temos é o corpo antigo, mas é um corpo novo. Por quê? Não está situado no espaço e no tempo, mas pode livremente tornar-se presente onde e quando ele quer. Onde e quando ele quer. Ou seja, Jesus ele tem um poder divino, uma liberdade divina no seu corpo. No seu corpo. Agora,
é livre de aparecer como quer, sob a aparência de um jardineiro, ele aparece para as mulheres, ou com um aspecto diferente daquele que era familiar aos discípulos, quando ele aparece aos discípulos de Emaús, né? Ele aparece de uma forma diferente precisamente para despertar a fé nos apóstolos, nos discípulos. Ele aparece também quando ele aparece novamente lá, quando os apóstolos eles voltam à vida velha, a pescar e tudo mais, tal. E aí Jesus aparece de novo na praia com eles, e aí fala, e aí Jesus ele aparece e eles demoram a reconhecer Jesus. Lança as redes, eles lançam as redes mais uma vez, enfim. Eles entendem que é Jesus, certo? Ou seja, Jesus aparece de uma aparência diferente da que eles eram acostumados. E é uma ressurreição diferente. Essa ressurreição diferente nossa, nessa formação, né? Sou eu que escrevo esses resumos. Eu nunca escrevi tanta palavra ressurreição e tanto que me fez bem acreditar, né? Renovar a fé na ressurreição. Como foi fazer esse resumo? Mas vamos lá, então. Eu falei que não ia dar 1 hora, mas acho que vai dar. Pelo menos uns 50 minutos vai dar. Mais uns 10 minutinhos de aula aí. A ressurreição de Cristo não foi um regresso à vida terrena como foi a ressurreição da filha de Jairo, ou a ressurreição do jovem de Naim, ou a ressurreição de Lázaro. Não foi dessa forma. O seu corpo ressuscitado, ele passa do estado de morte a uma outra vida, para além do tempo e do espaço. Então, existe uma ressurreição, que é a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do jovem de Naim. E olha que coincidência, olha que interessante. São 3 ressurreições que Jesus ele realiza, né? Além da dele, antes de morrer, ele realiza 3. A filha de Jairo, que é a primeira, ele realiza na casa. Ele realiza na casa. A ressurreição do jovem de Naim, ele realiza no caminho para o sepulcro. Ou seja, ele não foi sepultado, mas também não estava mais em casa, ou não estava no local da morte dele. E Lázaro, ele ressuscita ele já ressuscita no sepulcro. Ou seja, e aí o que a igreja ela entende isso? Primeiro, ela entende 2 coisas. Ela vai entender que essa ressurreição é uma ressurreição, que essas 3 ressurreições são a ressurreição dos pecados, sejam aqueles pecados cometidos em casa, aqueles que são ocultos, sabe, aqueles pecados que só você conhece, aqueles pecados que são públicos, que são, né, aqueles pecados que são públicos, e aqueles pecados que foram, sim, que são grotescos, que estão até fétido a pessoa. A pessoa ela fede a pecado. Todos esses pecados têm salvação em Jesus Cristo. Desde os pecados secretos, que é aqui simbolizado pela filha de Jairo, né? Desde os pecados públicos, né? E aí nós temos N pecados, né, que é representado pelo jovem de Naim, e aqueles pecados fétidos mesmo, aqueles pecados que fedem mesmo, aqueles pecados nojentos mesmo, todos eles encontram solução em Jesus. E também, né, para mostrar que Jesus ele tem autoridade sobre todos os mortos, sobre todos os mortos. O seu corpo ressuscitado, então, ele passa do estado de morte a uma outra vida além do tempo e do espaço. O corpo de Cristo é, na ressurreição, cheio do poder do Espírito Santo e participa da vida divina no estado de sua glória. Ou seja, ele está na glória da transfiguração. Aquela glória da transfiguração é a mesma que Jesus agora está aqui. Ele é o homem celeste, do qual nós vamos ouvir falar. Ele é o homem celeste, ou seja, já não é somente Deus e os anjos que habitam o céu, mas o próprio homem habita novamente o céu. Habita novamente o céu. Por quê? Porque antigamente o homem habitou o céu quando? Em Adão. Adão e Eva habitaram o céu e foram expulsos de lá. A ressurreição como acontecimento transcendente. Ninguém sabe como se deu a ressurreição. Ninguém foi testemunha ocular do acontecimento da ressurreição propriamente dito, né? Até mesmo um trecho, né? Ó bendita noite que somente vós soubeste a hora e o dia, a hora exata em que o Cristo ressuscitara. É o que nós cantamos na Vigília Pascal. Ninguém foi testemunha ocular do acontecimento
da ressurreição propriamente dito. E nenhum evangelista descreve o momento exato. Ah, foi a tal hora. Não. Nenhum. Então, desde o fim do sábado, que é o início do domingo, do primeiro dia, até a madrugada do outro dia, né, quando foi que Maria Madalena viu, né, as primeiras horas do dia, que ela testemunhou que o sepulcro estava vazio. E ninguém pôde dizer como ela se deu fisicamente. Como que Jesus fez? Ele transpôs os panos e tudo mais? Ou ele foi feito? Como que aconteceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós saberemos isso na glória, quando ressuscitarmos com Cristo. Tá bom? Vamos lá então, para nós terminarmos. A ressurreição, obra da Santíssima Trindade. Então a ressurreição é a obra da Santíssima Trindade. O Pai, ele ressuscitou o Filho, introduzindo sua humanidade na Trindade, ou seja, aceitando a humanidade. Então, nem Deus existe a humanidade agora. Em Deus existe a humanidade, por conta da encarnação, por conta da ressurreição de Jesus. O Filho que foi divinamente revelado, Filho de Deus, em todo o seu poder de Deus. Ou seja, se havia dúvida que ele era Deus, não há mais. Não há nenhuma dúvida para os fiéis de que ele é Deus. E o Espírito Santo que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. Ou seja, o Espírito Santo que convida Jesus para a ressurreição, para a vida em seu estado glorioso. Esse anúncio antecipado garante a ressurreição. Que anúncio antecipado é esse? O anúncio do próprio Jesus, que diz que a sua vida é entregue por ele e ele mesmo a retoma. E proclama também a sua ressurreição. Ele vai proclamar a sua ressurreição. Então, o universo ouve isso, né? Essas palavras, elas têm poder. São palavras ativas. Anuncia também que haveria de sofrer e depois ressuscitar. Ele fala isso. Então, por várias vezes, Jesus vai anunciando isso. Ele opera a sua própria ressurreição em virtude do seu poder divino em sua palavra ativa. Ou seja, é como se Jesus tivesse, né? Vamos pensar aqui no computador. É como se eu tivesse programando um computador e eu programasse assim, olha, eu vou reiniciar esse computador, né? É como um reiniciar. Né? Se eu clico lá no botão de reiniciar do computador, quando ele desliga completamente. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele morreu completamente, né? E quando ele ressuscita por uma configuração que já foi predeterminada, predefinida por ele antes, tá bom? Essa configuração é a ressurreição. Ele mesmo predeterminou isso. Ele anunciou antecipadamente que ele ressuscitaria, assim configurando a sua ressurreição. Processo reverso à morte. Se a morte, então, é a separação, como nós já falamos, da alma e do corpo, a ressurreição é o oposto, é a união das duas partes, a união da alma e do corpo. Só que no caso da ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição no fim dos tempos, ela será uma ressurreição gloriosa. Tanto a alma quanto o corpo serão gloriosos. Os santos padres contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si pela morte. Então, os santos padres, eles contemplam essa ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma, né? A pessoa divina ficou unida à sua alma e ao seu corpo. Tanto o corpo de Jesus continuou sendo o corpo de Deus, quanto a alma de Jesus continuou sendo a alma de Deus. Certo? E por fim, o sentido e alcance salvífico da ressurreição. O que a ressurreição alcançou? Qual é o sentido da ressurreição? Bom, vamos lá. O sentido da ressurreição é a confirmação da pregação de Jesus, de tudo quanto Cristo fez e ensinou, todas as verdades que ele pregou, encontra a sua justificação. É como se dissesse assim, ó, olha, eu preguei tudo isso aqui. Tá bom, eu vou provar que isso é verdade. É só eu fazer isso aqui. O que ele fez? Ele ressuscita. E essa ressurreição confirma, porque se ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder sobre todas as outras coisas do que ele falou. Todas as outras coisas também se vão cumprir.
E aí nós entramos na segunda parte. Também é cumprimento das promessas. Essa ressurreição é o cumprimento das promessas. As promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante a sua vida terrena. Então, são duas promessas. No Antigo Testamento, várias vezes é proclamado, prometido Jesus ressuscitar, Messias ressuscitado, que venceria a morte. E o próprio Jesus, ele também promete isso. E sempre que se diz segundo as Escrituras, significa que isso se cumpriu, que são as promessas que se cumpriram. Então, toda vez que ouvir falar lá, segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras e tudo mais, é justamente isso. Também a ressurreição é a verdade da divindade de Jesus, é o atestamento da verdade que Jesus é Deus. É a confirmação da divindade de Jesus. E também é o mistério da ressurreição. O mistério da ressurreição de Cristo está estreitamente ligado ao mistério da encarnação do Filho de Deus. Então, Jesus, ele não é Deus só na ressurreição. Ele é Deus desde sempre. E homem-Deus a partir da sua encarnação. Certo? Isso aqui fica bem claro para você? Espero que sim. Se não fica, né? Tenta voltar um pouco aí. Nas outras eu explico um pouco melhor sobre isso. Principalmente na parte onde eu falo sobre a encarnação também de Jesus. E também a justificação e adoção filial. Jesus, então, quando ele ressuscita, ele justifica a todos aqueles e ele também adota como filhos para o Pai. Então, a justificação, a morte de Cristo liberta-nos do pecado. A ressurreição abre-nos acesso à vida nova, que é o céu. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós viveremos uma vida nova. Certo? E essa adoção é realizada, a adoção filial, por meio da ressurreição, porque os homens tornam-se irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama os discípulos depois da ressurreição, de irmãos. Irmãos, não por natureza, eu já falei sobre isso aqui, sobre essa filiação divina e essa filiação, gerada e a filiação adquirida. Irmãos, não por natureza, mas por dom adquirido, porque essa filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do filho. Então, aquele que participa na vida do filho, como Cristo, ou seja, que é um outro Cristo, ou seja, que é um cristão de verdade, este vai receber plenamente a revelação da ressurreição na sua vida. Esse vai ressuscitar. Se morremos com Cristo, com ele ressuscitaremos. E por fim, a ressurreição é o próprio Cristo. Certo? Por fim, não podemos dizer outra coisa senão que a ressurreição é Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitado vive no coração dos fiéis. E os cristãos saboreiam as maravilhas do mundo vindouro na ressurreição de Cristo. Ou seja, ao ver Cristo ressuscitado, ao entender e crer em Cristo ressuscitado, os cristãos saboreiam as maravilhas do mundo vindouro. E a sua vida é atraída por Cristo para o seio da vida. Ou seja, o que nos atrai à ressurreição, o que nos atrai a essa vida nova é Cristo. Cristo nos atrai à vida nova. E Cristo possa atrair você cada dia mais na sua vida, na nossa vida, que Cristo possa nos atrair para essa vida nova, para essa experiência cada vez mais profunda e íntima com a ressurreição e tendo essa fé verdadeira em nossas vidas. Amém? Espero que essa aula tenha agregado cada vez mais a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? E principalmente assistir os próximos vídeos, assistir também os outros vídeos. Se você não assistiu algum vídeo, assista também os outros vídeos, passe os outros vídeos também para outras pessoas, tá bom? É isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Sejamos selados na proteção de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.